Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num: Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano ao norte, desde o mar Mediterrâneo a oeste até o rio Eufrates a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Então Josué deu as seguintes instruções aos oficiais de Israel: passem pelo acampamento e digam ao povo para prepararem o suprimento e o equipamento. Daqui a 3 dias vamos atravessar o rio Jordão e conquistar a terra que o Senhor, o seu Deus, prometeu a nós. Depois Josué convocou os chefes das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do acordo feito com Moisés, servo do Senhor, quando o Senhor deu a vocês descanso nessa terra, deste lado do Jordão. As mulheres, as crianças e os gado poderão ficar aqui, mas todos os guerreiros bem armados para a luta têm de ir à frente das outras tribos, atravessando o Jordão e ajudando seus irmãos israelitas a conquistarem o território. Somente depois que o Senhor, o seu Deus, arranjar um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, é que vocês poderão voltar e ocupar o seu território, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão. Eles concordaram com isso e prometeram obedecer a Josué como um comandante deles. Obedeceremos às suas ordens, como obedecemos a Moisés, afirmaram eles. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Se alguns dos homens, seja quem for, se rebelar contra as suas ordens, morrerá. Só queremos que você continue com ânimo e com coragem. Do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou 2 espiões do outro lado do Jordão para examinarem a terra, principalmente Jericó. Eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Mas durante a noite alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade. Então ele mandou soldados à casa de Raabe, exigindo que ela entregasse os homens, porque eram espiões. Eles disseram a Raabe, conforme a mensagem do rei: esses homens foram enviados pelos oficiais israelitas para verem o melhor modo de atacar a nossa cidade. Raabe, porém, tinha escondido os 2 homens. Por isso ela disse ao oficial encarregado: os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde vieram. Eles saíram ao anoitecer, quase na hora de fechar as portas da cidade. Não sei para onde foram. Se vocês andarem depressa, pode ser que alcancem os 2. Mas na verdade ela havia escondido os homens entre as fibras de linho postas para cercar o terraço. Então os soldados saíram em busca dos espiões até chegarem à parte rasa do rio Jordão. Enquanto isso, as portas de Jericó ficaram fechadas. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar essa cidade a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados, pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também que o que vocês fizeram a Seom e a Og, rei dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejam com tanto medo. Depois de ouvirmos estas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra.
Agora só peço que jurem pelo Senhor, que vão ter misericórdia da minha família com o motivo de vocês. E quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida de meu pai e da minha mãe, bem como dos meus irmãos e irmãs e tudo o que pertence a eles. Salvem as nossas vidas. Os homens concordaram. Se você não denunciar a nossa presença, tomaremos providências para que você e sua família não corram perigo, prometeram eles. Damos a nossa palavra de que arriscaremos a nossa vida para salvar vocês. Nós trataremos vocês com misericórdia e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. A casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. Então ela arranjou uma corda, amarrou-a numa janela, e os espiões desceram com a ajuda da corda. Fujam para as montanhas, disse ainda a mulher. Fiquem escondidos por lá uns 3 dias. Nesse meio tempo, os soldados que saíram à procura de vocês já estarão de volta. Então vocês poderão seguir o seu caminho tranquilos. Mas antes de sair, os homens tinham dito a Raabe: estaremos desobrigados do juramento que você nos levou a fazer, se esta corda de fios vermelhos pela qual você nos ajudou ao descer não estiver pendendo dessa janela, quando entrarmos nessa terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e toda a sua família não estiverem dentro dessa casa. Não seremos responsáveis pela vida de ninguém que sair da casa. Neste caso, não teremos culpa, mas juramos pela nossa vida: quem estiver dentro dessa casa não será morto nem ferido. Contudo, se você denunciar esta nossa missão, não teremos obrigação de cumprir o que prometemos. Assim seja, respondeu Raabe. Ela os despediu e eles partiram. E ela deixou amarrada a corda vermelha na janela. Os espiões foram para as montanhas e ficaram lá 3 dias. Enquanto isso, os perseguidores desistiram da busca, depois de procurarem os espiões por todo o caminho sem os acharem, e voltaram para Jericó. Então os 2 espiões desceram a montanha em que estavam escondidos, atravessaram o rio e contaram a Josué, filho de Num, tudo o que tinha acontecido. E disseram a Josué: com toda certeza o Senhor vai entregar a terra toda em nossas mãos. Todos os seus moradores estão com muito medo de nós. Josué capítulo 3. No dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram o acampamento de Sitim e partiram para o Jordão. Chegaram às margens do rio e acamparam ali antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento, dando ao povo as seguintes instruções: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás deles. Mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos. Por isso, eles vão na frente como guias. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Também deu ordens aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e atravessem o rio diante de nós. Eles obedeceram. Disse o Senhor a Josué: hoje vou começar a honrar você na presença de todos. Vou fazer isso para que todo Israel fique sabendo que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Diga aos sacerdotes que estão levando a arca da aliança: quando chegarem às margens do rio Jordão, parem. Depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, disse. Hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós e que ele vai expulsar de diante de vocês todos os povos que estão morando nessa terra: os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficará represada ali. Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram adiante do povo. Estava na época das colheitas e neste período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formou-se uma muralha desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã, e as águas que corriam para o mar salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó.
Mas os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Quando todo o povo, Josué capítulo 4, quando todo o povo estava salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: chame os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras do meio do rio, do lugar em que os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento no lugar em que Israel acampar esta noite. Assim Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros, 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Com elas vamos construir um monumento, de modo que, no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem para que servem essas pedras, vocês dirão: é para relembrar que as águas do rio Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a arca da aliança do Senhor. Essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar sempre desse espantoso milagre. Os homens fizeram como Josué havia ordenado a eles. Pegaram 12 pedras no meio do rio Jordão, uma para cada tribo, conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, e as levaram para o lugar onde o povo estava acampado. Além disso, Josué mandou fazer outro monumento de 12 pedras no meio do rio Jordão, no lugar em que estavam parados os sacerdotes que carregavam a arca da aliança. E estas pedras estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, e dali não saíram, enquanto não foram cumpridas as ordens dadas pelo Senhor a Josué, por meio de Moisés. Enquanto isso, o povo atravessou o leito seco do rio o mais rápido possível. Depois que todos passaram, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo com a arca do Senhor. As tropas das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram bem armadas à frente dos israelitas, como Moisés havia instruído. Cerca de 40.000 guerreiros preparados para a guerra foram na frente das outras tribos, como forças do exército do Senhor, marchando para as planícies de Jericó. Aquele foi um dia marcante para Josué. O Senhor fez com que o povo reconhecesse o valor de Josué, e o povo passou a respeitar Josué como havia respeitado Moisés, e não só naquele dia, mas durante toda a vida dele. Então o Senhor disse a Josué: mande que os sacerdotes que carregam a arca da aliança saiam do Jordão. Josué passou essas ordens aos sacerdotes, e assim que os sacerdotes saíram do leito do rio, as águas começaram a correr de novo e cobriram as suas margens como antes. Este milagre aconteceu no 10º dia do primeiro mês. Nesse dia, todo o povo cruzou o rio Jordão e acampou em Gilgal, no lado oeste da cidade de Jericó. E ali as 12 pedras tiradas do Jordão foram empilhadas por Josué, como um monumento. Então Josué voltou a explicar a finalidade das pedras. No futuro ele disse ele: quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, vocês poderão dizer: aqui o povo de Israel cruzou o rio pisando em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio bem diante dos nossos olhos e manteve seco o leito do rio, até que todos tivessem atravessado. A mesma coisa o Senhor, o seu Deus, fez 40 anos antes com o Mar Vermelho. Ele fez assim para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sirvam e respeitem o Senhor, o seu Deus, para sempre.